La omisión es un pecado, no hay dudas. Hemos visto acá en Santiago que la persona que sabe que tiene que hacer algo bueno y no lo hace es omiso. La omisión es pecaminosa. Además, cuando nos callamos o callamos por tema de algo sério e devemos tomar uma decisão. Há uma película que me encanta muito, se chama, em português se chama Mississippi em Chamas. Eu não tenho ideia como é o nome em espanhol, porque nunca guardo os nomes em espanhol. Mas é uma película que se passa em los anos 60, en el sur de los Estados Unidos, onde havia uma segregação. Negros e blancos não estudavam hasta los 60 em la mesma escola nos Estados Unidos. Ni tomavam del mesmo distribuidor de água. Havia um para gente negra e um para gente blanca. E aí mais, os negros se quedavam atrás en el bus e adelante os blancos. E se algum blanco estivesse de pé, o negro era obrigado por lei a quedar separado para que o branco se assentara. Ascendió un pastor, reverendo Martin Luther King, un pastor que empezó un movimiento por los derechos civiles y empezó todo en esta ciudad llamada Selma, en el sur de los Estados Unidos, donde los negros decidieron entonces que no iban más a andar de bus, iban a caminar 3, 4, 5, 6 kilómetros hasta el trabajo. O sea, hubo un gran problema econômico para as empresas. A Força Nacional se foi achar para tentar solucionar a questão. E assim começou o movimento. E a película é uma narrativa sobre esses tempos. E é uma história real de um grupo de dois muchachos blancos e um muchacho negro que vino do norte dos Estados Unidos para o sul, Alabama, para orientar-los a que eles pudessem fazer um recenseamento para votar, porque é um país onde a votação não é obrigatória. Então, para que os negros pudessem votar, e se trancava, não se lhe permitia tampouco a los negros votar. E os radicales de la ciudad mataram os 3 muchachos, os 2 blancos e o muchacho negro. E a película é um grupo do FBI americano tentando descobrir os mandantes. E se vai até o final, tu te quedas na expectativa por esses homens malos que se vão à cárcel. Por pouco se descobriu, se quedaram arrestados por uma lei federal, mas não se pudo arrestá-los por tema do assassinato. E no final da película, depois da parte final, de los nombrecitos, há uma última cena. São os 2 policias do FBI que entram em uma casa e há um senhor colgado, branco, um senhor branco colgado que se ahorcou. E eles começaram a perguntar, pero por que se ahorcou? Ele não estava involucrado. Nem isso, nenhum dano a estas pessoas. E se finaliza com as frases, ele se quedou cachado e não dijo coisa alguma delante da injustiça. É tão culpável como nós outros. Sabemos que uma coisa é equivocada e nos omitimos e nos cachamos e não tomamos uma decisão. Tal qual Davi. Há que acordar. Davi havia pecado em contra do Senhor. Hemos visto Davi com Betseba e toda a situação tenebrosa do coração de Davi. Depois Davi se arrepentiu de seu pecado, é verdade. Pero vas a ver comigo em la Bíblia que todo el pecado genera consequências. De hecho, não há pecado mais grande ou pecado mais chico. Há pecados que generam más consequências e outros consequências menores, pero há pecado. E a Bíblia nos diz que de repente vinieron as consequências sobre a família de Davi, de seu pecado. Empieza a história, hermanos, en esta situação de Davi com seus filhos. E o que se nota de Davi, depois que ele venceu a los amonitas, não ele, porque ele havia enviado a Joab em seu lugar. E quando a capital de los amonitas estava sitiada, Joab aún dijo, eu não vou ganhar esta batalha. Le chamou a Davi e dijo, vení vos, que aunque não peleaste com nós, vos sos el rei, vou ter que entrar acá triunfante sobre esta cidade que nós derrotamos. E hecho, Davi regressou a Jerusalém e achá nos disse a Bíblia que Davi tinha seus filhos e muitos filhos.
E aí vem o pecado de Davi. Davi tinha muitos filhos. Davi, em alguns aspectos, era um grande homem de Deus, pero um péssimo padre. É incrível como nós notamos em la Bíblia textos bíblicos que demonstram que grandes homens de Deus há vezes em que são péssimos padres. O sacerdote Eli é um exemplo de um grande homem de Deus, o sacerdote Eli, que tinha 2 péssimos filhos. Era um péssimo padre, omisso, não lhe imponia a seus filhos limite, nem tampouco educação. Hacía vista larga a los equívocos de seus filhos. Davi, a mesma coisa. Davi, por supuesto, terceirizava incluso a educação de seus filhos, porque ele tinha filhos com mulheres distintas. Se casou com uma, se casou com outra, se casou com outra, se casou com Betseba, e assim se foi cada uma de suas mulheres, filhos distintos de mulheres distintas, e ele era um padre claramente omisso, que não se importava com suas responsabilidades. E acá se nota em la Bíblia esta situação de tragédia e a omissão do coração de Davi. Um coração omisso. Vamos mirar isso hoje dentro das Escrituras Sagradas para que aprendamos que a omissão é um pecado e como é que surge a omissão dentro de nosso coração. A história empieza, hermano, com Amon, que de repente, versículo de número 1, versículo de número 2, se quedou enamorado de sua irmã Tamar. Hermano, é enfermo. Quem é que vai se enamorar de sua própria irmã? Que ele vai mirar sua própria irmã e dizer, que coisa, estou enamorado. Hermano, uma coisa é que eu baile com Cristina, outra coisa é que eu baile com minha irmã. É uma coisa muito sem graça, sem coisa alguma. Eu bailar com minha irmã. A outra coisa é que eu baile, que dance com Cristina. Quem se vai quedar-se enamorado da própria irmã? Ai, minha irmã, que coisa louca. Assim se quedou este enfermo, Amon. Aí já se nota, irmão, que não havia qualquer classe de disciplina ou orientação dentro da palavra. Por quê? Porque nos diz a Bíblia que Davi se casava com mulheres, uma ou outra mais crescente, mas se casava com mulheres impías também. O mesmo problema que ha hecho su hijo en el futuro, Salomón, uma de ellas. Uma de ellas é a madre de Absalom, que era de Gerur, que era anteriormente um dos inimigos de Israel. Ou seja, se tu te casas com uma mulher não crescente e la deja então cuidar da educação religiosa de tu hijo, por supuesto, vai sair uma situação como esta acá, de um jovem enfermo, que de repente passa a se ver enamorado de sua irmã. E mirar, irmão, ele estava tão enfermo, versículo número 2, que se viu angustiado. Estava Amon, versículo 2, angustiado hasta enfermar-se por sua irmã. Ele codiciava a sua irmã, tinha um desejo sexual por sua irmã, enfermiço, a dizer, minha irmã é uma virgem muito linda, eu la quero. Enfermo, louco completo, solo em uma casa com padres omissos. Isso se passa. E mirar, mano, porque era uma situação complicada. Porque Davi estava, cerca de Davi, havia pessoas de sua família que não valiam que nada. Incluindo acá este seu sobrinho, mira. De repente apareceu na história Jonadab, que era um sobrinho de Davi, irmão de Davi, hijo de Simea, irmão de Davi, ou seja, era primo de Amon, que era um muchacho muito astuto, nos diz o versículo de número 3. Hermano, se vos tenés dentro de tu casa, cerca de vos, em tu família, uma pessoa muito astuta, aún mais que tu te quedas atento com tus hijos, com tu família. E pensar cá comigo, irmão, Davi era tão omisso com sua família, que não havia se dado conta que tinha um sobrinho que não valia que nada. A ponto de que seu sobrinho lhe chamou a seu primo e lhe disse, vem cá, que te passa? Tu não estás bem. Ele não sabia a história. Mas lhe disse, que te passa?
Tu não estás bem, mira, que é uma pessoa dissimulada. Que te passa? Tu não estás bem? Contame acá, abre tu coração, sou tu primo, contame aquela história. E vino el Amon e dijo, eu estou enamorado de minha irmã. Se Jonadab fuera um homem de Deus, a história se acabava acá. Porque Jonadab le iba a dizer, tu estás louco, volviste louco. Estás borracho, bebiste algo, ¿qué te pasas? Estás enamorado de tu própria hermana. Pero no, Jonadab aprovechou a oportunidade e disse, vamos a ser malo. E dijo, eu te vou dar uma ideia. Tu te acuestas em tu casa, vas a fingir que estás enfermo e vas a solicitar que Tamar venga a servir-te. Aí tu aproveitas a oportunidade e te acuestas com ella a fuerza. Mira todo um plano de violação de uma mulher. E mira que, de hecho, era solo uma codicia sexual que ele tinha por sua irmã. Porque eu amo a Tamar, la hermana, versículo 4 ele disse, eu amo a Tamar, la hermana de Absalom, meu irmão. A princípio ele nem trata a mulher como sua irmã. É Tamar, la hermana de Absalom, meu irmão. Se ela é irmã de tua irmã, é tua irmã também. Claro que eram de madres distintas. Tamar e Absalom eram hijos de la mesma madre, e Amon de outra madre. Pero nesta situação acá, ele trata a sua irmã como se fosse um objeto qualquer. E Davi era o sacerdote de sua casa. Ele tinha que estar atento a esta situação. De sua irmã codiciando sexualmente a irmã, le deseando a sua própria irmã, o sobrino que lhe dá malas ideias a seu primo, e então toda a história vino, todo o tramo se passou, sabendo, irmão, que esta corrupção toda nasce do coração do homem. Não é justificável, não é aceitável e tampouco é natural que um irmão tenha um desejo sexual por sua irmã de esta maneira. É louco, é enfermizo, é asqueroso. Pero mira que toda essa corrupção asquerosa nasceu do coração do homem. É a fonte, hermano, de nossos desejos mais oscuros. É nosso coração. Nosso grande inimigo somos nós, não é Satanás. Satanás vai estar ao redor de nós tentando-nos, é verdade. Como um leão que ruge, diz a Bíblia, ao redor de nós. Todavía nuestro grande enemigo somos nosotros mismos, la corrupción de nuestro corazón. Si un corazón está corrompido, él va a empezar a tener ideas de las más oscuras, tenebrosas como esta. Mira, tu te quedas enfermo e vas a chamar tua irmã para vir a cocinar para vós. E quando tua irmã esteja cocinando para vós, tu vas a agarrá-la e violá-la. Que ideia louca! E Amon, com o coração tão corrompido, aceitou tranquilo este conselho, esse mau conselho, justo pensando em sua corrupção. Mira que Davi vino, versículo de número 6. Se acostou, pues, Amon e fingiu que estava enfermo, fingido, dissimulado. E vino el rei a visitar-lhe, e dijo Amon al rei, eu te ruego que venga minha irmã, agora é irmã. Eu te ruego que venga minha irmã Tamar e hágale delante de mim 2 hojuelas. Era um tipo de la comida que comemos acá, irmãos. Torta frita. Era uma classe de torta frita. Hojuelas. É um pão frito. En el sartén. Mira que havia o sartén, las hojuelas. E então, mira que ela venga e comamos nós, e eu coma de su mano. Bueno. Mira, hermanos, que nesta situação já le chamava a sua irmã de irmã e começou a ponerle a Davi nesta situação também. Se Davi não fuera tão omisso com as coisas que estão ao redor, Davi vai estar atento. Eu não confio em Jonadab, eu não confio em Amon, seu meu filho, porque ele quer chamar a sua irmã para vir acá. Aí uma coisa acá nesta situação. E é
óbvio que ele pudiera estar assim atento nisto. Pero justo quando nós não nos preocupamos com as coisas que estão ao redor de nós e hacemos pouco caso de nossas responsabilidades, é que nos omitimos delante de uma tragédia anunciada como essa cá. Eu, hermano, eu he sido terrível quando adolescente. Hice de todo malo. Eu sabia mentir. Os adolescentes são especialistas em mentiras. Eu sabia mentir como nadie. Ou seja, quando meus filhos chegaram à adolescência, eu já lhe dizia a Cristina, ele está mentindo. E eu já lhe dizia a meu filho, não te sirve fazer coisas, porque tudo que tu queres fazer, eu já hice. Eu já havia feito também, eu já hice no passado. Eu sei todas as coisas do que passa. Eu sei como quando tu estás mentindo, porque eu menti igual a meus padres. Então, tudo que tu queres experimentar, eu já experimentei igual. Então, eu já sei quando tu vas a mentir, já sei quando tu estás com na trampa de qualquer coisa. Então, não hace falta, em especial para mim, o Martico, que era terrível. Eu já sei que tu estás mentindo. Eu lhe dizia a Cristina, ele está mentindo. Não há que crer em ele. É mentira. Porque eu já sabia como era uma mentira. Ou seja, o que se passa comigo? Eu estou atento às coisas que estão ao redor. Eu não posso ser um padre omisso. Não posso, jamais. É a vida de meus filhos. Eu não posso ser um padre omisso nesta situação. Davi, ao invés de estar atento, ao invés de estar mirando as coisas de maneira clara, lo que estava ao redor, não se preocupava, terceirizava a criação de seus filhos, era tarefa das madres, tinha pouco contato com seus múltiplos filhos, quizá nem se acordava de los nomes de todos, não se importava, era omisso, porque não se preocupava com as coisas que estavam ao redor. Se foi à casa de um hijo que mal conhecia, quizá pouco viveu ou conviveu acá com esses filhos, porque cada mulher de Davi vivia em uma casa distinta e Davi vivia no palácio. Quando Davi queria se acostar com uma de suas mulheres múltiplas, le chamava e ele dizia: vem acá ao palácio, que hoje é tu noite, é tu turno hoje. E assim tratava de uma maneira como os pueblos ao redor, e não uma maneira que era agradável aos olhos de nosso Senhor. Omisso nesta situação. Se diz na Bíblia que Achá se foi, Tamar em perigo. Sua hija estava em peligro. E ele não hizo coisa alguma, versículo de número 7, porque não estava se importando com os problemas ao redor. Minha primeira oração com as nenas sempre é esta, que elas sejam guardadas do peligro. Esta preocupação também como padre. Tu hija toma coletivo, toma um bus, tu não estás com a mirada atenta. Nosotros, a minha preocupação é que elas estejam protegidas. E eu sempre les digo, quando elas me dizem, me vou a tal lugar, eu quero saber onde é, na hora que vai regressar, porque eu quero saber se elas, com quem se vai, porque eu quero saber se elas vão estar em peligro ou não. Porque é minha tarefa protegê-las. Eu sou o homem, eu tenho que protegê-las, é minha tarefa. A mesma coisa teria que ser com Davi. Era sua hija, sua tarefa era protegê-la. Pero Davi, disse a Bíblia, era absolutamente omisso. Allá se foi Tamar, e Davi enviou a Tamar a sua casa, dizendo: vem agora a casa de Amon, tu hermano, e hazle de comer. E Achá se foi. La mujer, para a primeira coisa, fazer comida. E começou a preparar a comida. E mientras estava a situação, Amon, que não estava enfermo, disse: é essa hora. E ele expulsou a todos de la casa e disse: me quedo solito acá com minha irmã. Ele trajo a sua irmã hasta sua alcova e não queria comer de la comida, queria atarrá-la. E lhe atarrou, e a Bíblia nos diz, acá neste texto, que tragédia. La muchacha ha sido violada de maneira cruenta por seu próprio irmão. Que triste esta narrativa bíblica, irmão. Que triste essa história. Que triste para esta mulher. Que situação terrível. E violada por seu próprio irmão, diz a Bíblia. A Bíblia nos diz que a mulher não disse: não lo hagas. Você estás louco, vas a ser. Acá em Israel nós não hacemos tal coisa.
Ou seja, ele tinha consciência, somos pueblo de Deus. Nós não hacemos tal coisa acá em Israel. No tenés que hacer como los otros pueblos alrededor, pero él se volvió loco y ciego, le atagó. Dice la Biblia que con fuerza, él aún dijo, quizás si tú me pides a nuestro Padre, él me concede a vos como mujer, como esposa. Isso tampoco era natural, hermano. No era normal. E ele aún le dio una otra alternativa, no me toques, pero quizás nos casamos si tú quieras. E a mulher, eu passo a pensar o pânico desta jovem nesta situação. Pero ele não lo hizo caso, lhe atarrou e la violou. E quando la violou e passou seu desejo, a Bíblia nos diz que se cambiou. Agora ele já não tinha mais desejo ou suposto amor por sua irmã. Agora ele tinha asco de sua irmã. Ele tinha asco. Ele disse, vete pues. Baixa. E se envolveu com um asco gigantesco por sua irmã, depois de haver violado a ela mesma. Um coração omisso, irmão, não se preocupa com as coisas a seu alrededor. As coisas podem estar em peligro, eu me omito, pode ser que venha uma tragédia familiar como esta, pero eu não tenho nenhuma classe de preocupação. Sou omisso, porque não estou preocupado com as coisas que estão ao redor de nós. Essa é uma tragédia familiar, mas há tantas coisas ao redor de nós, injusticias ou outras coisas mais, que nós jamais podemos nos quedar omissos nesta situação. Jamás. Pero há mais da história. A história continua. A muchacha saiu de allí humilhada, versículo de número 19. Ha sido despedida de uma maneira perversa. Se arrochou a la muchacha violada em la caixa. Se cerrou a porta. E a mulher que teria todo um vestido coloreado, como as virgens hijas del rei. A Bíblia nos diz que ela começou a cobrir sua cabeça com ceniza, rasgou a roupa coloreada que tinha e se foi gritando. Seu irmão Absalom se enterou da situação, versículo de número 20. E se foi e le buscou a sua irmã e le dijo, não te angustie, tu te quedas acá em minha casa. E le passou a cuidar a sua irmã, de maneira que ela não se quedasse angustiada ou desconsolada. E Davi, versículo 21, como está na Bíblia? E luego que o rei Davi oyó todo isso, se enojou muito. Suficiente, hermano? Solo se enojou muito, pero su enojo não le llevou a hacer cosa alguna. Ele não le repreendió a Amón. Ele não vino hasta sua hija a consolarla. Se omitió desta situação. Se enojou muito, é verdade, estou muito enojado. Pero e aí? Que mais? Que se passa? Que me sirve, hermano, que eu esteja enojado sem atuar como devo atuar? Aí vem a omissão. Hay la omisión porque nos silenciamos y no nos preocupamos con las cosas que están alrededor de nosotros. Y hay una segunda parte de la omisión. Tenemos que hacer algo, tenemos que actuar y nos callamos en esta situación. Ha sido Absalão, el hijo que más adelante empezó con una guerra en contra de su padre. Ha sido este hombre que le ha acorreu a sua irmã e lhe disse, não chores, quédate acá, tu não te vas a quedar sem la caixa avergonzada. Eu te vou a cuidar. Era seu padre quem tendria que fazer isso. Ele se quedou omisso. Pecamos por la omissão, quando sabemos que temos que actuar em alguma coisa e não actuamos. Não nos preocupamos com as coisas ao redor e quando temos que actuar, não atuamos. E mirar, hermanos, que já passavam 2 anos, versículo de número 23. 2 anos depois, Davi não havia dito coisa alguma. Não havia disciplinado a seu filho. Não havia repreendido a Amón. Não havia consolado a sua hija que havia sido violada.
permaneció viviendo su vida 2 años después como si nada hubiera pasado. ¿Y lo que se pasó después? Absalón, después de 2 años con esta sensación de enojo en su corazón. Y al mirar que su propio padre no había hecho cosa alguna y se quedó omiso en esta situación toda, él empezó a tramar la muerte de Amón y la venganza contra su propia hermana. Le chamou a Amón y le chamou a todos sus hermanos y le dijo a su padre, mira papi, eu vou chamar mis hermanos acá para um assado. Vocês vão todos a minha casa. Puedo? Davi se quedou um pouco assim. Quizá Davi já estava um pouco preocupado, porque Davi esperou um tempo, esperou outro tempo. Vas a levar Amon? Davi já estava desconfiado dela. Não, vou levar todos os meus irmãos. E Davi lhe concedeu o permisso. Então, vão a todos em um assado. Quizá Davi agora já está lá, que bueníssimo. Agora estão todos bem, passou já a tormenta. Minha hija ha sido violada por meu próprio hijo, mas está todo bem. Agora se vão todos a um assado. Está todo bem. Mira que às vezes nós hacemos isso com nossa relação com Deus. Temos que actuar. No actuamos y aún decimos, no, está en las manos de Dios, está en las manos de Dios. Pero el propio Dios que nos dice, hacelo pues, está en tus manos. Pero nos omitimos y aún espiritualizamos nuestra omisión. Decimos, está en las manos de Dios, no me preocupo, es omisión. Si yo tengo que hacer y no lo hago, como dijo Santiago en el texto que hemos leído hoy, e a cada dia, que bueno, estão todos bem. Não hizo coisa alguma e já se vão todos a um assado. E Absalão já havia dito a seu servo, quando chegue o momento que Amon esteja borracho, nós le vamos a matar. E lo hizo. Quando Amon estava borracho, vino o servo de Absalão e le matou a Amon 2 anos depois, por vingança. Absalão se foi, se escapou e se foi à casa de seu abuelo materno, inimigo de Israel, e se quedou allá muitos anos. E Davi supo depois, mataram todos meus filhos. Depois descobriu, só Amon. E começou a chorar, Davi, porque Amon estava morto e Absalão se foi. Não há uma lágrima de Davi por sua hija violada. Muito omisso. Aprendamos, hermanos. Muitas vezes, se não nos preocupamos com as coisas que estão ao redor de nós e não estamos atentos, pecamos por la omissão, começando dentro de nossa casa. Segundo, se temos que fazer algo e não lo hacemos, pecamos igual por la omissão. Não puedo terceirizar minha omissão, minha responsabilidade, não puedo espiritualizar minha omissão a dizer, está nas manos de Deus, não me preocupo se somos nós que temos a responsabilidade dada por Deus. Ou seja, mira quantas tragédias vieram sobre Davi por ser um padre omisso. Que aprendamos dentro das Escrituras Sagradas que a omissão é pecado. E a omissão não pode ser parte de nossa vida. Que assim lo sea. En el nombre de Jesús. Amém, hermanos. Próxima.